Retornamos aqui, estamos ao vivo. Esse agora é o segundo bloco do programa Saúde Master. Estamos avançando, mais de 3 anos, conquistando uma audiência extraordinária, eu posso dizer, e quase 400 médicos ou profissionais da área de saúde em geral entrevistados. Vão aparecer todos os indicativos para notarem que interagimos na íntegra realmente. Não há uma plataforma sequer que não esteja agora disponível para salvar vidas através da informação. O YouTube transmite nesse momento ao vivo em TV Masterplay, o endereço da internet famoso, inclusive, bem fácil, tvmaster.tv. O Masterizando no Instagram também está divulgando todo o nosso programa, as nossas ações, e como todos já são sabedores, a gente sempre indica, compartilhe. Inclusive, nesse endereço, eu sempre tive um cuidado muito grande aqui, desde a primeira edição, há mais de 3 anos passados, em preservar a informação. Preservar. Se você depois, quando acabar o programa, não percam por nada esse segundo bloco. Se você entrar no seu navegador em fcentrevista.com.br, lá estarão todas as entrevistas, inclusive divididas em blocos. Portanto, a coisa mais fácil hoje é você adquirir informação consciente e inteligente e compartilhar, ajudando a salvar. Portanto, aqui nós somos respaldados, alicerçados pela pesquisa. É essa a nossa fundamentação. Vamos iniciar o segundo bloco de hoje. Logicamente, como eu já havia dito, e isso fizemos em todos os anos anteriores, estamos muito atentos a toda a realidade e às transformações que a vida impõe. E mais precisamente nesse mês, nós temos o chamado Setembro Amarelo. Ele tem, vamos dizer assim, o grande intuito, além de alertar, para que venhamos a prevenir, a informar toda a questão ligada, por exemplo, com o suicídio. Quando nós pensamos em órgãos que trabalham na preservação da vida, nesse sentido que estamos falando, não há um órgão mais adequado, porque eles têm uma função máxima, que é de ouvir. E é isso, às vezes, ou na maioria das vezes, que se precisa para se salvar vidas e vidas. Por isso que eu fiz o convite, está aqui ao meu lado, é a estreia. Ela é uma voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, a Aureci Pereira de Castro. Aureci, seja muito bem-vinda. Eu já vou dizer uma coisa, viu, Aureci? No nosso diálogo pelo WhatsApp, você é uma pessoa iluminada. Muito obrigado. Obrigada a você, Fábio. Bom dia a todos que estão nos escutando nesse momento. Quero agradecer a você o convite que foi feito ao CVV e dizer que nós estamos aqui para esclarecer, responder a qualquer pergunta que as pessoas tenham para nos fazer e mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Mostrar porque 4.200 voluntários se dedicam a essa causa e 40 milhões de atendimentos, de ligações já foram feitas, atendidas, né, nesses 60 anos do CVV, que foi fundado em 1962. Eu, logicamente, como eu já falei, o público já conhece, né, amplamente a nossa linha, a nossa ética. E, Aureci, eu procurei pesquisar muito. O CVV é bastante conhecido, como você bem ressaltou, já são 60 anos de existência. E
computados, creio, cerca de 40 milhões de atendimentos. É isso mesmo, Aurici? É isso mesmo. 40 milhões de atendimentos, né? Vou chamar a atenção para um fato interessante hoje. Hoje é o dia 10 de setembro. Justamente. É o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Quis a vida que nós nos encontrássemos aqui no dia de hoje, né? Além de ser no mês de setembro, no dia 10 de setembro, né? Então, hoje nós comemoramos o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Esse dia foi instituído desde 2013 pela Associação Mundial de Prevenção do Suicídio e endossado pela Organização Mundial de Saúde, né? E o tema para a campanha desse ano é Esperança através da ação. Então, é sobre isso que a gente vem falar aqui, viu, Fábio? É como a gente aumentar a esperança das pessoas em relação às suas vidas, né? Ao seu bem-estar. E a gente parte do princípio que isso é uma ação conjunta, né? Somos nós, sou eu, é você, são os profissionais de saúde, o governo, comunidade, líderes religiosos, enfim, somos todos nós juntos que vamos ter a possibilidade de mudar esse quadro ao longo do tempo. Eu estou aqui, a Aurici Pereira de Castro, ela trouxe aqui, lógico, gentilmente, né? Vou mostrar aqui para o pessoal, são folders informativos. Eu sei que a instituição é demasiadamente conhecida, mas a informação, né? A informação é o que eu digo, ela tem que ser replicada, isso é informação do bem. No caso, o CVV, ele conta com uma linha de atendimento, mas principalmente o atendimento telefônico através do número 188. Esse número 188, que eu conheço muito bem, ele é composto por voluntários, são só voluntários, que a partir de uma metodologia e de um treinamento se dispõem a ouvir pessoas e a partir daí evitar suicídios, transformar vidas. É esse o caminho realmente? É exatamente isso, Fábio. Nosso trabalho se dá através do 188, através de chat, através de e-mail, através do site do CVV, né? É um trabalho intenso, funciona 24 horas por dia, né? Os voluntários são extremamente bem treinados, nós somos continuamente, né, fazemos cursos sempre para que nós nos aperfeiçoemos e tenhamos mais capacidade de atender, de acolher, né? Não é fácil, os números, às vezes a gente precisa falar de números para entender, não é, a grandeza e a necessidade desse trabalho. Nós perdemos, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo. Isso dá um total de 800 mil mortes. É como se a gente perdesse uma João Pessoa por ano no mundo, né? Isso, se nós considerarmos as subnotificações, passa de 1 milhão. Né? Passa de 1 milhão. Em 2019, as Américas perderam mais de 90 mil pessoas, né? Então, é importante que a gente fale desses números para que se tenha a ideia do que é, por que é tão necessário um trabalho como o trabalho do CVV, né? No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa morre. Tivemos, em 2019, mais de 13 mil mortes por suicídio no Brasil. Agora, em 2022, já devemos estar passando das 14 mil. Então, é um trabalho que precisa cada vez mais de pessoas que se dediquem a ele. A nossa luta é trazer mais voluntários para dentro do CVV, porque as filas são enormes, né? É difícil você não ter um dia que não tenha 40, 50 pessoas esperando na fila para ser atendida. Então, uma das vontades que a gente tem em programas como esse é tentar sensibilizar as pessoas para chegar a ter a vontade de se tornar um voluntário e se juntar a nós. Aurici, vamos conseguir. Aurici, a gente divide o programa, ou seja, em telas, temas, e a partir do momento vão chegando perguntas e dentro
desse contexto e de toda uma ética, nós vamos interagir. Tá. Portanto, à medida que formos evoluindo, obviamente vamos citar esses números que você tão bem alertou. Eu queria que o Alisson, já agradecendo a produção também da Verônica Amorim e todos que estão nesse momento trabalhando aqui, estamos ao vivo no segundo bloco do programa Saúde Max. Já pode, Alisson, por favor, colocar o primeiro tópico e a partir daí nós vamos evoluindo. Isso aí realmente é uma coisa assustadora, trágica, eu posso dizer. 1 a cada 100 pessoas tiram a própria vida no mundo, obviamente. Aureci Pereira, voluntária do CVV. Aureci, a gente sabe de uma coisa, a senhora também é muito inteligente, inclusive tem toda uma passagem pela matemática, não é? Tem. Formada em matemática, Sim. quer dizer, entende amplamente dos números. Nós temos em todos os setores, e aí não vai ser diferente, uma subnotificação. Portanto, se a gente imagina, vamos pensar, a gente tem que raciocinar, somos inteligentes. Se a gente raciocina que esse número que aparece aí na tela já é uma coisa louca, imagine você saber que a realidade ainda é muito pior, não é isso, Alci? Exatamente. É isso mesmo que você está falando. São 16 milhões de tentativas de suicídio por ano no mundo. Né? Desses 16 milhões, 800 mil pessoas tiram a vida. Então, a cada 100 pessoas tiram a própria vida, uma a cada 100 pessoas tira a própria vida, é resultado dessa continha, né? 800 mil pessoas por ano morrem. Se a gente considerar a subnotificação, passa de 1 milhão. É muita gente, né? Então, a gente precisa ter consciência disso e entender que a solução disso não vem de uma parte da sociedade, a solução disso vem de toda a sociedade. Isso é responsabilidade minha também. Né? Além de eu ter um trabalho no CVV como voluntária, eu tenho a responsabilidade de amenizar, não é? No meu seio familiar, na sociedade que eu vivo, na área de educação, de contribuir de alguma forma para que esse resultado se modifique. Aureci Pereira. Aureci, lógico que quando eu fui me aprofundar, há alguns detalhes que o público, tenho certeza, quer saber e nós vamos ter que tocar. É lógico, dentro de todo um contexto ético e com a experiência. No caso, já sabemos que as pessoas podem se habilitar para serem voluntários do CVC, do CVV, desculpe, se eu não me engano, são quase 5 mil voluntários, né, atualmente. Mais de 4.200. Mais de 4.200. E nesse momento, se uma pessoa quer ser voluntária, no caso, há espaço, há sempre espaço, isso sempre está espaço, aberto sempre, né? Espaço. Ela pode se inscrever, né, através do site www.cvv.org.br. Ela pode se inscrever através do João Pessoa, @.cvv.org.br. Ela pode nos visitar na nossa sede, telefonar. Eu vou ver aqui o número do telefone que eu não tenho guardado, mas eu procuro e daqui a pouco eu dou, tá bom? Mas eles então, vão pelo site, basicamente, no site todas as informações, recebe todas, né, as informações. Né? E ela vai passar por um curso, que a gente chama de PSV, Programa de Seleção de Voluntários. É um curso onde ela vai receber todas as informações que ela precisa para, de fato, tomar uma decisão se é aquilo que ela quer. Enquanto ela está fazendo esse curso, o CVV também está analisando se ela tem o perfil de um voluntário. Né? E, a partir daí, esse curso tem cerca de 40 horas, pode variar de 26 a 40 horas, e, a partir daí, ela ingressa, né, como estagiária, depois ela passa por todas as etapas. São plantões semanais de 4 horas, e plantões noturnos de 3 horas. Vamos evoluindo aí, estamos no segundo bloco, nesse alerta, está aí o tema,
Setembro Amarelo e o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que por uma coincidência de Deus, inclusive, se dá na data de hoje. Portanto, o Alisson, por favor, já pode ir aí para o próximo tópico, ressaltando esses números, essa situação e um alerta para a sociedade. Sabemos que temos que ter um trabalho nesse âmbito aí em conjunto. É um trabalho que só funciona se unirmos a família com a escola, com os agentes públicos, com toda a sociedade de uma forma em geral. Aí diz o seguinte: suicídio é um problema de saúde pública, e realmente é, não é isso? Isso. Suicídio é um problema de saúde pública. Não há como a gente negar, né? Diante desses números que nós demos, né? Não há como você achar que não seja um problema de saúde pública. É preciso que haja ações do governo, é preciso que haja ações, né, da parte de saúde pública para que se dê se volte para esse tema com mais seriedade, com mais responsabilidade. É preciso que se fale, é preciso que se trabalhe os tabus, né, que existem em relação às enfermidades, né, de saúde mental, né? Existe muito preconceito em relação a isso. As pessoas, às vezes, deixam de buscar ajuda porque existe esse tipo de preconceito, né? E quando a gente sabe que se busca as ajudas que são necessárias e suficientes, a gente pode evitar 90% dos suicídios que são cometidos. 90%. Né? Aureci Pereira, algumas, vamos dizer assim, curiosidades para que as pessoas entendam. Lógico, vocês recebem muitas ligações e o trabalho inicial ou a base realmente de uma pessoa que está aflita ou está naquele momento pensando em tirar a própria vida, como é que funciona? O trabalho inicial é realmente ouvir, vocês dão alguma indicação, há algum procedimento que é feito nos casos extremos? É isso que eu queria que você falasse com a sua experiência, por favor. Tá. Bom, o trabalho básico do CVV, né, é uma escuta empática, né? Então, a nossa proposta é de atender o que nós chamamos de outra pessoa, que é a pessoa que nos liga, e nos colocarmos à disposição dela empaticamente, né? Ela tem a garantia do sigilo absoluto. Nós a atendemos pelo tempo que ela precisar. Uma das primeiras coisas que nós falamos quando pegamos o telefone: olha, eu estou aqui pelo tempo que você precisar. É você que vai determinar que hora que essa ligação vai ser encerrada, né? Nós temos respeito pela pessoa, nós temos compreensão, nós fazemos com que a pessoa, de fato, confie com quem ela está falando, em quem ela está falando, né? Enfim, nós damos toda e total assistência à pessoa para que ela desabafe, para que ela diminua as suas aflições, né? Nós não aconselhamos e nem julgamos, porque a gente parte do princípio que a pessoa tem direito a escolher o caminho dela, né? Ela tem direito a entender aquele processo que está se dando dentro dela. Então, o que nós fazemos é dar espaço para que ela fale e ela se escute, para que ela, ao falar e está também se escutando, ela vá arrumando as ideias internamente, porque o CVV ele oferece uma relação de ajuda, ele não oferece uma relação de dependência, né? Então, o que nós queremos é que a pessoa, ao conversar com o voluntário do CVV, encontre as suas respostas. Entendi. Essa é a nossa intenção. Agora, Aureci, ainda dentro desse contexto, vamos pensar em situações mesmo que nos deparamos, né? A vida, ela é muito dinâmica. Se liga uma pessoa para a senhora ou para qualquer atendente entre os centenas, 24 horas, pelo Brasil afora, e se diz naquele momento, se identifica, está conversando e diz: eu vou me suicidar, eu estou ligando, mas eu vou me suicidar.
Há algum parâmetro, há algum momento que se tenta evitar isso? Pode-se ligar para algum familiar? Como é que funciona em um momento extremo de uma ligação? Nós não temos esse caminho, né, de ligar para um familiar. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós respeitamos a decisão da pessoa, né? Nós vamos estar, naquele momento, completamente disponível a ela vai se sentir acolhida, nós vamos fazer com que ela coloque bastante, né, o que está se passando com ela para fora, nós vamos assim, tentar amenizar com o desabafo dela, com a conversa dela, com as agonias que ela está nos trazendo. Mas pode acontecer de, ainda assim, ela não mudar a decisão dela, né? E isso a gente tem que respeitar. A gente precisa respeitar esse momento dela, né? Nós estamos ali para fazer com que ela se sinta acolhida, acompanhada, né? E tentando fortalecer mais o interior dela para que ela repense, né? Mas a gente precisa respeitar a decisão dela. Eu me questiono muito, é sempre aquela história que eu tenho falado aqui no Saúde Master, em tentar fazer a diferença e ir cada vez em maior profundidade. Com certeza, creio, vocês têm que ter também todo um trabalho psicológico, né? Porque não é fácil também ouvir ou saber ouvir. Eu disse que eu ia contar uma coisa aqui muito particular, que eu fiquei louco na hora. Na época de exército, isso já está fazendo 40 anos, eu servi o exército, e no exército o meu nome de guerra Fabrício. Quando foi agora, há uns 3 meses, através da internet, um companheiro meu de caserna do exército, né, quando eu servi lá em Campina Grande, passei 1 ano, e eu recebi uma ligação dele. Ele me encontrou através da internet, e ele não estava mais no Brasil. E na hora que ele me ligou, ele, primeiro, muito contente por ter me encontrado, né, 40 anos praticamente, né, que não nos víamos, né? Ou seja, passamos a nos comunicar pela maravilhosa internet. Mas uma coisa interessante, ele já começou dizendo o seguinte: Fábio, eu estou aqui na Califórnia, e o que eu tenho a lhe dizer, eu não tenho nada de bom para lhe dizer. Eu não tenho nada de bom para lhe dizer. A única coisa boa é Deus estar falando com você. Aí eu comecei a interagir com ele, a perguntar, já fui ficando aflito. Ele disse: Fábio, eu já tentei 3 vezes me suicidar aqui nos Estados Unidos. E eu acho que Deus tem um propósito para mim. Porque já teve uma vez até que eu pulei do 3º andar. E estou vivo aqui. Eu fiquei muito aflito porque ele se dizia muito só. E ele disse: Fábio, eu não sei nem por que eu estou falando contigo, mas deixa eu lhe dizer, eu estou sendo sincero, eu não tenho nada a agregar na sua vida, Fábio, eu não tenho nada de bom para lhe dizer. E eu tentei ali motivá-lo, perguntar como eu podia ajudar, telefone de algum familiar, eu fiquei desesperado. Aí por isso que eu me questiono muito, o preparo que tem que se ter no caso do CVV, para quem vai ouvir. Porque, com certeza, a senhora já deve ter passado por situações extremas diante de uma ligação. E aí? Sim, Fábio. São inimagináveis os casos que a gente recebe de ligação no CVV, não é? Coisas que você nem imaginava que podia existir, e a gente recebe. Nós somos constantemente preparados para isso. Nós temos vários cursos de aperfeiçoamento, né? Nós temos curso de respostas compreensivas, nós temos curso de direção centrada no grupo, enfim. Nós estamos sempre sendo preparados para esse tipo de atendimento. Além disso, nós participamos de encontros nacionais, encontros regionais, não é? Então, o voluntário do CVV, ele vai se capacitando ao longo da sua vida dentro da instituição
a prestar esses atendimentos de um jeito que ele não adoeça, né, psicologicamente. Então, são casos... a depressão ela é muito forte no nosso país, ela perde só para os Estados Unidos. A solidão, tem pessoas que ligam para o CVV e dizem, olha, eu só estou ligando para escutar você me dar boa noite. Eu só quero isso, escutar um boa noite. Então, a solidão é grande também. Crianças, né, se automutilando. São situações assim que a gente todo dia se depara com elas. E são por essas situações que a gente diz, né, a ação de prevenção é uma ação coletiva. É uma ação que você precisa se dar conta do seu vizinho que não apareceu, que não foi dar aquela caminhada, aquela pessoa que estava acostumada a ter um grupo no seu trabalho, que conversava, que batia papo, que se aposentou, que não tem mais esse grupo, que vive só, né? Que já não tem mais a caminhada até a pracinha para jogar o seu dominó. Então, a gente tem que prestar atenção naquela criança, né, que está ali, que costumava brincar toda hora, alegre, e, de repente, ela não está mais assim. No jovem, né, os jovens de 15 a 29 anos, que têm uma incidência muito grande de suicídios. Os idosos é um outro grupo de risco, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo e nos sentirmos integrados a esse movimento. Portanto, eu indico a todos, eu sei que o número é muito conhecido, tem o site também, creio que é cvv.org.br. A partir do site existem as interfaces para comunicação, onde a principal é realmente a comunicação pela via telefônica através do número 188. Lógico que eu já testei, já teve, ou seja, tiveram alguns momentos que eu precisei ligar, e é um serviço realmente, vamos dizer assim, vital. É um serviço único, eu acho, até a nível mundial. Outra coisa que eu notei, quando ligamos para o 188, para o CVV, ele direciona e aí pode cair em qualquer central, não é isso? Assim? É isso, Fábio. Se você me permitir, Pois eu não. gostaria de dar as informações do nosso posto em João Pessoa. Certo. Viu? O nosso posto em João Pessoa, ele já existe aqui há 35 anos. Certo. Né? O CVV é uma franquia social. Então, a mantenedora do CVV aqui em João Pessoa é o CAV, Centro de Apoio à Vida. Né? Então, há 35 anos nós estamos aqui, lá no Lactário da Torre. A Secretaria Municipal de Saúde nos cede ali um espaço, generosamente, e nós estamos lá com o nosso posto. Né? Os endereços para inscrição do PSV, pelo site cvv.org.br/voluntário. E-mail, joaopessoa@cvv.org.br. A pessoa se inscreve, né, entra, dá o nome completo, data de nascimento e endereço. O nosso WhatsApp é 83-980-844-87. No Instagram, nós estamos lá com @CVVJoãoPessoa. Uma coisa interessante e um parâmetro também da minha pesquisa é o seguinte: a partir do endereço, vamos dizer, básico, o endereço matriz, cvv.org.br, você vai encontrar todas as unidades. Ali nas unidades, você também tem os links que consta endereços, telefones das sedes e também as argumentações caso venha a ser ou queira vir a ser um voluntário, não é isso? Ou seja, há todo um dimensionamento. Eu fiz essa colocação, Aureci, pelo seguinte, para a gente procurar o máximo facilitar. Ou seja, entrou no site, ele consegue todo o direcionamento. Exatamente. Eu, inclusive, na minha pesquisa, eu estive na sede que fica ali de frente praticamente ao Hospital Nossa Senhora, o Hospital do Doutor Ítalo, não é? Não é ali na torre, que fica ali a sede... Memorial São Francisco. O Memorial São Francisco. Ou seja, a partir dali, vocês fazem
o atendimento, que logicamente esse atendimento em nenhum momento é presencial. Isso não existe, não, né? Nós não fazemos atendimento não presencial. Existe atendimento por presencial. Enquanto, né? Por enquanto, conta da mas pandemia e até por insuficiência de voluntários. Eu sei. Agora, uma pergunta. Antes da pandemia, existe também ou existiu esse atendimento presencial? Não, por insuficiência de voluntários. Nós não temos voluntários suficientes para isso. Joia. Interessante o que a senhora está colocando. Quer dizer, num futuro e tendo voluntários, isso pode se estruturar para se haver também um atendimento presencial. Sim, sim. Que aí você dá uma amplitude maior e salva um maior número de vidas, não é? Basicamente isso. Em algumas unidades do Brasil existe o atendimento presencial, mas aqui em João Pessoa nós não temos. Aqui em João Pessoa nós tínhamos postos em Campina Grande, em Itaporanga e João Pessoa. Hoje nós só temos em João Pessoa, somos únicos aqui. Ô, Aureci, os recursos, tudo precisa de dinheiro. E no caso do CVV, vou dizer, para se criar uma estrutura dessa, eu sei que são voluntários, mas tudo se geram despesas, isso é habitual. Qual é o apoio? Vamos pensar Paraíba, vamos pensar na nossa querida Paraíba. Qual é o apoio verdadeiramente que vocês têm? Olha, todo o apoio, o CVV financeiramente e administrativamente, né, recebe apoio da sociedade, pessoas físicas e jurídicas, né? Nós não temos nenhum apoio governamental, não vem nada, e os próprios voluntários mantêm. Nosso posto é mantido por nós. Se nós precisarmos fazer uma viagem, quando a gente não consegue através do poder público, nós bancamos essa viagem para participar dos congressos, dos encontros, somos nós que bancamos. Ou seja, eu vou ser sincero assim, eu acho que estamos num país muito pouco sensível ao voluntariado. As pessoas não têm aquela política de doação que, por exemplo, nos Estados Unidos há toda essa vertente, né? Eu digo a vertente analisando pelo lado da honestidade, das ações reais, como o CVV faz em todo o Brasil. É uma instituição única, Na minha amplitude de pesquisa, no que eu vi, eu digo aqui com toda sinceridade, faltam recursos. Quem mais poderia ajudar, não ajuda. Tem muita gente, tem órgãos, tem empresas. O nosso país é muito rico. Muita gente aí ganhando dinheiro, graças a Deus. Mas faltam recursos. Eu notei que faltam recursos. Mesmo a senhora dizendo, obviamente, que são pessoas físicas, muitas vezes os próprios voluntários é que arcam com esses recursos para salvar vidas. É até vergonhoso eu falar isso. É até vergonhoso, pelo amor de Deus. Não poderia estar acontecendo isso no Brasil, diante de uma situação tão extrema. São pessoas que nesse momento, olhe mesmo, é porque os casos são totalmente, subnotificados. Mas só durante o programa Saúde Master, no mundo, quase 200 pessoas vão se suicidar. No mundo. No Brasil, cerca de 4 ou 5 pessoas vão cometer suicídio só durante o nosso programa aqui. É uma coisa séria. Pelo que eu estive lendo e procurando analisar as vertentes, esse assunto tem que ser colocado na família, tem que haver diálogo. A família tem que pegar os filhos e tem que falar sim sobre esse assunto. Tem que estar atento às mudanças, que são muitas, que a pandemia agravou imensamente o número de suicídios. Eu entrevistei aqui o pessoal do SAMU, tive a oportunidade de entrevistar. As tentativas de suicídio é uma coisa que a gente nem acredita, mas é real. Está acontecendo agora. Portanto, as pessoas têm que fazer alguma coisa. Começa pelo diálogo na escola, as universidades. Eu sei que fazem o trabalho, eu sempre acho que é pouco. Estão fazendo muito pouco, porque os suicídios estão aumentando, e aí?
Exatamente. Você está indo mesmo, né, na ferida dessa história. É preciso que todos os setores da sociedade se preparem. Quando você fala nas escolas, é preciso que existam políticas públicas que preparem esse professor, né? O professor não é preparado para isso. A empatia deveria ser uma matéria no currículo da criança, desde pequenininho, ela tem que crescer sabendo o que é ser empático, né? Então, é preciso que a área de saúde esteja devidamente preparada. A família, quantas vezes a família ignora um jovem, uma pessoa, um idoso, que está ali dando todos os sintomas, apresentando todos os sintomas de que está vivendo um quadro propenso ao suicídio, né? E a família ignora, não estou dizendo que ignora por maldade, por falta de conhecimento, por falta de orientação. Se o postinho lá do seu bairro reunisse essas famílias, né, e desse orientação, fizesse palestra, fizesse movimentos que, de fato, mostrassem uma mudança social, com certeza a gente teria um resultado bem menor. E nesse contexto, estamos ao vivo aqui no programa Saúde Marcha, está aí o tema Setembro Amarelo e o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você quiser interagir ou perguntar, tem aí o código QR, basta apontar a câmera do seu celular. Esse número aí é direto comigo, com o meu WhatsApp, 98192, é bem fácil, 5555. Eu estou entrevistando pela primeira vez aqui. Ela é voluntária do CVV, a Aureci Pereira de Castro, que em uma ação que eu caracterizo como nobre realmente e necessária, dedica, creio que 4 horas por semana da sua vida para salvar muitas vidas, não é verdade? Há 4 anos. Há 4 anos, anos, né? Quinto ano, é. Sou muito feliz por isso, viu, Muito Fábio? feliz, muito né? Muito feliz de verdade. A senhora hoje é aposentada, né? Sou aposentada. Foi professora de matemática ou não? Fui professora de matemática. Professora. Sim. E é do Rio de Janeiro? Sou carioca. Carioca. Uma coisa interessante, assim, eu tive por 2 vezes no Rio. Eu nunca vi um pessoal tão receptivo. Eu nunca vi um pessoal tão agradável. E isso é notado. Como a senhora tem uma áurea iluminada. A senhora é uma pessoa sensacional, viu? Eu quero agradecer pela senhora existir, viu? Nós, né? E agradecer a Deus. Nós existimos. Porque você também faz um trabalho bem especial, né? Ah, obrigado. Eu ouvi a Aureci Pereira, ela me passou alguns áudios quando estávamos na pauta do programa, né? na pré-entrevista. E foram motivadores, viu? Foram motivadores. Eu posso dizer assim, que o que eu escutei, não sabe aquele momento que todo ser humano tem? Tem hora que você diz, pô, tá tudo tão difícil, mas quando eu escutei aquelas palavras, eu disse desse jeito, eu fiquei alegre, viu? Muito obrigado. Eu fiquei surpresa quando você me mandou os vídeos dos 400 programas que você já fez. Eu fiquei surpresa com a qualidade. Não que eu acho que isso não possa acontecer, mas eu nunca tinha presenciado alguém tão envolvido com os problemas de saúde, né, com o bem-estar da população. E eu fiquei surpresa com o seu jeito simples, mas dinâmico, objetivo de levar suas entrevistas e a qualidade das pessoas que você convida, né? Obrigado. Obrigado. Feliz. Outra coisa que eu queria falar, pois não. É dizer que eu sou carioca, mas eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por João Pessoa. Eu escolhi essa terra para viver, até o finalzinho da minha vida. Fui muito bem recebida aqui, sou muito bem acolhida aqui e tenho muito prazer de viver numa cidade tão bonita, tão cheia de vida como João Pessoa. E uma coisa interessante, eu sei que as pessoas aqui, enfim, estão perguntando muito, eu estou tentando filtrar aqui, estamos nesse programa, eu creio que estamos fazendo a diferença e vamos salvar muitas vidas. E aqui vem uma curiosidade. Eu tenho aplicativos, né, muitas pessoas sabem que ajudam na proteção das mulheres, crianças e adolescentes, animais e a natureza. Quando eu estive no 180 em Brasília,
pessoalmente antes da pandemia, uma coisa interessante. Várias daquelas voluntárias que ali estão atendendo as denúncias, né, provenientes de todo o Brasil, elas me relataram que muitas estavam ali atendendo, por exemplo, atendendo violência contra a mulher, casos de denúncia, mas elas já tinham sofrido. O que é que eu acho que é natural de acontecer? Talvez, eu vou perguntar, vários voluntários e voluntárias do CVV sejam pessoas que um dia já foram salvas pelo CVV. Isso deve acontecer, eu creio. Acontece sim. Não é? Passagem de pessoas que já se beneficiaram do trabalho do CVV. E se tornaram voluntárias. Isso. Eu sei o que estão perguntando aqui, eu vou falar no meu grau de sinceridade. Eu tenho esse pensamento, eu gosto muito do voluntariado. Eu fiquei imaginando, por exemplo, eu quero ser voluntário do CVV. O meu questionamento, eu estou analisando isso, é se eu terei o preparo psicológico. Eu nasci de 8 meses, está entendendo? Para ouvir aquilo e muitas vezes não poder fazer o que eu quero, correr lá e salvar e puxar e buscar. Tu tá entendendo? Eu tenho alguns receios. Enfim, eu não estou descartando, mas eu acho que o papel que estamos aqui a fazer já é e sempre será, e estamos à disposição de grande utilidade pública. Isso eu não tenho dúvida alguma. Você tem razão. É vocacional. Né? Assim como existem outras profissões, né? Você dá para ser médico, não dá para ser engenheiro, né? Isso é uma coisa natural de se observar. No CVV não é diferente, né? Existem pessoas que se identificam com o trabalho, que sentem falta do atendimento, né? Que não carregam para suas vidas pessoais aquilo que ela escuta lá durante os seus atendimentos. Então, são pessoas que estão mais próximas, né, do perfil de um voluntário do CVV. Né? Nós já tivemos casos de pessoas, e temos frequentemente casos de pessoas que se imaginam voluntárias, iniciam o trabalho e não seguram a onda dos atendimentos que recebem. Né? É sério. Então, desistem. É vocacional. É uma coisa que você sente falta quando não faz. Né? Então, é aí que você descobre que é a sua vocação. E nesse contexto, eu quero falar do Maurílio de Almeida, que presta um serviço realmente grandioso há mais de 70 anos aqui na nossa querida Paraíba. Já são várias unidades presentes, por exemplo, em shoppings, em clínicas, unidades próprias, inclusive unidades 24 horas. Por isso que a gente diz, você sempre encontrará uma unidade do Maurílio no seu caminho. Eu sempre indico aí, até pela praticidade, de se baixar o aplicativo do Maurílio de Almeida, onde lá você vai encontrar as diversas opções e funcionalidades. Há um simples clique, ou seja, na palma da mão. Se quiser consultar também as outras unidades, você vai em mauriliodealmeida.com.br ou então no Instagram Maurílio de Almeida. Portanto, pensou em laboratório da Paraíba para o Brasil, você sempre pensará e irá utilizar dos serviços de excelência do Maurílio de Almeida. Na sequência, vamos falar também de qualidade absoluta. Eu me refiro aos produtos do São Brás. O São Brás realmente, com mais de 70 anos de tradição e qualidade imensa em seus produtos, patrocina o programa Saúde Master da TV Master. Vocês estão vendo aí na sequência produtos da linha São Brás. Já são hoje mais de 200 produtos, repito sempre, de extrema qualidade.
ressaltamos em primeiro plano aí o Café São Brás, que é uma marca, inclusive uma marca premiada nacionalmente e internacionalmente. Portanto, quando a gente pensa automaticamente em produtos de qualidade, realmente você vai pensar no São Brás. Nós estamos no segundo bloco, quase no final do programa Saúde Master, nessa edição, tratando de um tema realmente necessário. Sempre iremos aqui abordar com essa dinâmica da profundidade, da ética, do estudo e também da pesquisa. Eu queria que se colocasse mais uma tela aí na sequência, por favor, Alisson, para que possamos comentar e passarmos justamente a entender melhor prevenção, falar abertamente sobre suicídio. É isso mesmo? Exatamente. Eu vou até ler aqui um trechinho que fala sobre prevenção. Uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, da ONU, é a redução de 1/3 na taxa global de suicídio até 2030. E, para isso, tanto é preciso falar abertamente sobre o assunto, ações de prevenção e formas de atendimento. Ações de prevenção que requerem uma articulação em rede envolvendo famílias, poder público e sociedade. Então, a prevenção é o caminho, né? Por que nós vamos deixar as coisas chegarem, né, próximas a uma situação fatal se a gente tem como fazer trabalhos preventivos, né? Então, que toda a sociedade, que o poder público, que as famílias, né, se reúnam e trabalhem em cima da prevenção. É a solução. A prevenção é a solução, é o caminho e é o que a gente quer encontrar. Lembrem que o objetivo é que até 2030 nós tenhamos uma taxa de suicídio global 1/3 menor do que é existente hoje em vários segmentos. 1/3 menor. Ou seja, há toda uma meta, mas lógico, ela, se Deus quiser, só será cumprida se toda a sociedade se mobilizar, né? Começamos, obviamente, pelo seio da família, lembrar que o 188, o CVV, está à disposição, já com 60 anos, para lhe ouvir. Você não está só. Primeiro, que tem Deus. E segundo, que aqui, no âmbito terrestre, nós temos o CVV. Com pessoas, são pessoas que têm, eu posso dizer, essa missão, uma missão louvável, como a meu lado, eu estou aqui com Aureci Pereira de Castro, que dedica a sua vida, repito, no CVV, a salvar inúmeras outras vidas. Portanto, chegando praticamente no final desse programa, Aureci, eu quero estender esse agradecimento a todas as pessoas, sem exceção, que fazem parte do CVV. Vocês são maravilhosos, porque, a gente tem que ser sincero, a gente está num mundo 5G indo para 6G. As pessoas esqueceram que o mais importante, o fundamental é ouvir. E é o que vocês mais fazem, é ouvir. Imaginem os senhores e as senhoras, já são mais de 40 milhões de atendimentos. 40 milhões. 40 milhões de atendimentos. Vamos pensar. Vocês não acham que a sociedade, as empresas, os governos deveriam olhar isso, dar mais ênfase? Inclusive, eu creio que tem esse compromisso constitucional. Tem esse compromisso constitucional
de levar para a escola, levar para as famílias, promover debates. Precisam realmente da, vamos dizer, da ação de verbas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vou em vários locais aí, a gente entrevistou aqui no primeiro bloco, pelo amor de Deus, uma equipe paraibana, jovens, que vão competir aqui, estão sem dinheiro de um local para dormir, para ir representar a Paraíba. A gente vê aí na véspera o quê? De uma eleição. A gente olha os políticos aí, pelo amor de Deus, isso é uma loucura, isso é uma loucura. Mas, graças a Deus, eu ainda penso positivamente, porque temos pessoas de bem, e o bem e a verdade sempre irão prevalecer. Muito obrigado. As palavras finais suas, só tenho a agradecer. Vou reforçar mais uma vez. Os pais, fiquem atentos aos filhos. Os filhos que porventura não têm diálogo com os pais, mas lembrem-se que tem o CVV para escutar vocês agora. Agora, nesse minuto, pode ligar 24 horas de domingo a domingo. 188, 188. Se não quiser pela ligação, você entra em www.cvv.org.br e lá tem o atendimento também através do chat. Ou seja, você tem outras linhas de comunicação. O importante é que você será ouvido. Você terá o respaldo de pessoas que amam a vida e que amam vocês. Muito obrigado. Fábio, nós agradecemos, nós do CVV, principalmente do CVV João Pessoa, agradecemos essa grande oportunidade de estar aqui com você. Dizer que o trabalho do CVV não é uma terapia, é feito por pessoas comuns que se dispõem voluntariamente a ouvir outras pessoas em momentos difíceis, tendo como base o sigilo e o anonimato. Que a gente siga nessa vida, se trabalhando o nosso autoconhecimento, procurando o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução consciente, para que a gente tenha um trânsito melhor entre nós, para que a gente se favoreça do outro e que o outro se favoreça da gente. Um abraço grande para você, foi um prazer enorme ter participado aqui desse momento com você. Muito obrigado, fizemos uma entrevista sensacional, vamos salvar muitas vidas, e eu tive a honra, né, eu posso dizer, da voluntária do CVV, Aureci Pereira de Castro. Vamos dizer assim, essa carioca, mas que se incorporou à nossa Paraíba, a belíssima cidade aqui de João Pessoa, e dentro desse contexto, olha assim, a gente está falando tanto, a senhora ressaltou tão bem, né? Como é importante viver, né? Estamos numa bela cidade, apesar de toda a situação, a vida é muito difícil, mas é essa mensagem que eu quero deixar hoje. Essa mensagem. Vale a pena viver. Tenha Deus no coração. Tenha Deus no coração. Às vezes a gente passa por dificuldades enormes, mas tenha Deus no coração e quando precisar, conte com o CVV. Não é isso, Alice? Isso. Lembrando que falar é a melhor solução, né? Estamos lá 24 horas para escutá-los e tentar minimizar a dor de cada um. Às vezes somos também as pessoas que ligamos para o CVV. Não são só as que escutamos, não. Tá bom? Então, foi um prazer enorme mais uma vez. Eu me despeço de vocês, desejando um bom fim de semana para todos. Fiquem com Deus e aguardem sempre as próximas edições de sucesso aqui inéditas do programa Saúde Master. E como sempre eu peço, daqui a instantes, você indo em TV Masterplay no YouTube, no setor do YouTube, no canal TV Masterplay, você vai encontrar essa edição, esse programa na íntegra. Vamos compartilhar.
Já imagina quantas pessoas nós vamos conseguir salvar? Tenho certeza, serão inúmeras. Fiquem com Deus e até os próximos sábados. Acompanhem as edições outras do programa Saúde Master e de toda a grade de programação de excelência do Sistema Master de Comunicação. Muito obrigado.